Senhoras e senhores, congressistas, sejam muito bem-vindos aqui no nosso último dia. Infelizmente, né, o Congresso chegando ao seu final, também com muito êxito, e também todas as garantias aqui de vocês tenham aproveitado bastante, né, todos os conhecimentos dos nossos palestrantes, tudo aquilo que eles passaram nas palestras. Esperamos que vocês tenham aproveitado muito, né, as dinâmicas e o conhecimento deles. E também a valiosa presença de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, participação. A PEPREM agradece imensamente e esperando sempre que participem muito dos eventos, dos congressos, para que vocês possam cada vez mais ter embasamento e também ter conhecimento para que possam enfrentar todos os desafios da Previdência, né, especialmente dos regimes próprios. Nós teremos nesse momento, então, o assunto sobre os dirigentes e conselheiros, os desafios e caminhos para a sustentabilidade financeira. Convidamos, já estão aqui, terá a moderação Manuel Neto. Muito obrigado, Manuel, que é o secretário-geral das Prev-PB, Associação Paraibana, né, dos Institutos de Previdência, e ele que é o gestor do RPPS de Pirpirituba. Muito obrigado pela moderação nesse momento. E o nosso palestrante, Manuel Júnior. Manuel, que está aqui também já desde o início do Congresso, esteve com vocês lá no curso também do gestor. Então, muito obrigado pela presença e participação, dando as boas-vindas ao moderador Manuel Neto. Bom dia a todos. Eu me chamo Manuel Neto, sou gestor do RPPS de Pirpirituba, na Paraíba. Fico muito grato em poder estar aqui partilhando desse momento tão importante com vocês. Para apresentar essa palestra de dirigentes e conselheiros, desafios e caminhos para a sustentabilidade financeira, eu convido também o amigo Manuel Júnior, né, que é profissional com mais de 20 anos de experiência de mercado financeiro e com 20 anos atuando no segmento previdenciário e RPPS. Possui formação em administração de empresas, pós-graduação em planejamento financeiro e finanças comportamentais. Detém diversas certificações relevantes, como CEA, Ambima, além de certificações avançadas para gestão de recursos e comitês de investimento. É certificado para dirigentes de unidades gestoras da RPPS e o nível avançado. Ao longo de sua carreira, já formou mais de 20 mil alunos em certificações Ambima, CORPPS e certificação profissional RPPS. Com a palavra, o amigo Manuel Júnior. Obrigado, mano. Obrigado, Xará, né? Bom dia. Tudo bem? É bom poder voltar aqui e ver amigos, né? Reencontrar amigos e conhecer pessoas novas, né? Então, vi bastante gente que eu já não via há algum tempo e pude fazer novas amizades. Isso é muito gratificante. Eu agradeço à PEPREM por esta oportunidade que eles estão me dando de eu participar tanto dos cursos, né? Eu ministrei um curso aqui sobre gestor e comitê de investimentos e hoje aqui na palestra. Eu espero poder contribuir com vocês, né, na gestão lá do RPPS. E se alguém veio aqui em busca de solução, talvez vocês tenham mais perguntas do que respostas, né? Então, a gente vai falar um pouco aí do papel dos dirigentes e dos conselheiros, que são relevantes para que o regime próprio possa se manter sustentável e que ele, ao longo do tempo, ele consiga cumprir com a obrigação dele, que é pagar benefício. É para isso que o regime próprio ele é instituído. E o servidor, ele dedica boa parte da sua vida ao serviço público, contribuindo para a Previdência, e o que deve ser devolvido para ele é a condição de, na aposentadoria, ele receber a Previdência, os recursos para que ele contribuiu ao longo da sua vida. Essa é a ideia da palestra. Então, qual é a importância, né, do
do RPPS do servidor público. O RPPS, ele é uma forma, uma poupança que é feita pelo servidor, né, com a sua contribuição, a contribuição do ente, e para dar a ele a condição de, lá na aposentadoria, ele ter uma velhice mais tranquila, né? E, para isso, o nosso trabalho no dia a dia é de fazer com que isso aconteça na linha do tempo. Perfeito? E aí a gente vai para a primeira pergunta. Qual é a maior garantia que um servidor público tem após anos de trabalho? Então, essa é a primeira questão. O que vocês me diriam a respeito disso? Né? Então, a maior garantia que ele possa ter, qual é? A resposta a isso é a aposentadoria, é para isso que ele contribui ao longo da sua vida. Né? Dessa contribuição não depende apenas do servidor, mas também dependem os seus dependentes, estão também vinculados a essa condição. Né? Para que isso possa acontecer, para que ele possa receber aquilo que ele tem direito, aquilo que ele contribuiu, os regimes próprios precisam ser geridos com responsabilidade. Agora, essa responsabilidade é atribuída a quem? Né? Essa condição de fazer a gestão do RPPS é delegada a vocês, conselheiros e dirigentes que vão fazer o regime próprio funcionar. Vocês são os responsáveis pelo funcionamento do regime próprio. Né? Esse benefício de aposentadorias e pensões pagos pelos RPPS não é um benefício gratuito. Ninguém está dando nada a vocês. Estão devolvendo aquilo que vocês guardaram ao longo da sua vida laboral. Hoje aí são 14%, né? Pode, dependendo da condição do regime próprio, pode até ser mais. Agora, se o regime próprio for mal administrado, mal gerido, não tiver governança, o que vai acontecer na linha do tempo é que ele se torne insustentável, ou seja, não tenha dinheiro suficiente para pagar todas as obrigações que ele adquiriu ao longo do tempo. Porque cada um de vocês é uma obrigação do regime próprio. A partir do momento que você entra no serviço público, que você adquire o direito, você é uma obrigação que deve ser honrada no futuro. Ok? Dirigentes e conselheiros têm o dever de assegurar que as regras e os recursos sejam geridos com transparência e responsabilidade. Então, sejam geridos com governança. E aí, essa tarefa não cabe apenas e tão somente aos dirigentes e conselheiros. Dentro desse sistema de governança, existem outros atores que precisam ser considerados. Comitê de investimentos, gestor de recursos. O pessoal do dia a dia, os colaboradores também fazem parte desse processo. Então, todos precisam estar engajados para que a gestão seja bem-sucedida, e uma gestão bem-sucedida não é aquela que faz o patrimônio crescer. O patrimônio do regime próprio, o crescimento do patrimônio do regime próprio, não é indicador de eficiência. Né? Você pega um município já com o regime próprio maduro, ou seja, aquele que está pagando mais benefício do que está arrecadando, esse não vai fazer o patrimônio crescer. Agora, em contrapartida, um município que está começando agora, não tem obrigações a pagar, esse, com certeza, vai fazer o patrimônio crescer com mais rapidez. Então, o crescimento do patrimônio não é indicador. O indicador é o equilíbrio financeiro e atuarial. E isso você só consegue com gestão. E a gestão, ela precisa de governança, cada um no seu papel, colaborando com o outro. Isso é muito importante. Tá? Um outro detalhe que a gente vai ver na sequência. Tá lá, né? É a atuação do ente federativo. O ente federativo também é um ator desse sistema de governança, porque é ele que institui o regime próprio e é ele o responsável por arrecadar e repassar os recursos para que eles sejam geridos por vocês
e que eles sejam aplicados no mercado financeiro, que na linha do tempo eles consigam gerar recursos suficientes para pagar aposentadorias e pensões, né? Então, o regime próprio ele tem que assumir a sua responsabilidade enquanto instituidor da Previdência. Não pode se omitir, porque o que acontece bastante, o que acontece muito por aí é que o prefeito indica lá o gestor, o presidente, ou seja, o nome que cada um dê lá na sua região, e se vira aí, o problema é teu. E não funciona assim. O ente federativo ele tem responsabilidades, e essas responsabilidades precisam ser assumidas, né? Garantir os repasses da contribuição patronal em dia. Isso quase não acontece com vocês, né? Estava conversando com o pessoal aqui agora, tem prefeito aí que não está repassando nem a parte do servidor. E isso contribui para que a gestão seja prejudicada na linha do tempo, para que não haja recursos suficientes para que se honre aí a obrigação do regime próprio, que é pagar benefício. Estruturar um plano de custeio compatível com os dados atuariais. E aqui entra uma nova responsabilidade que também é do gestor de recursos. É ter um plano de custeio que garanta que os recursos sejam suficientes para pagar benefício na linha do tempo. E uma vez que o cálculo atuarial apresenta um déficit significativo, as partes devem sentar e garantir que seja estruturado um plano de custeio adequado. Muitas vezes, o que vai acontecer, o que vai aparecer daí, não vai agradar os servidores, e não vai agradar os dirigentes, não vai agradar a prefeitura. Mas é preciso ser feito, porque senão o regime próprio ele deixa de existir. Nós temos hoje um pouco mais de 2.000 regimes próprios em atividade no Brasil, e muitos deles estão em processo de extinção. E isso é preocupante, porque quem vai sofrer as consequências no futuro são vocês, servidores. Vocês são os maiores prejudicados nessa situação. Alinhar políticas de pessoal ao equilíbrio do sistema. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Como é a relação de vocês com o RH da prefeitura? Ela é boa? É assim, eu já andei em muito regime próprio em todos os estados, na maioria dos estados brasileiros, e sempre uma reclamação que aparece é a falta de uma relação cordial entre o RH e o regime próprio de previdência. Mas um depende do outro. O regime próprio ele precisa das informações que são repassadas pelo RH para ele poder, dentre outras atividades, fazer o cálculo atuarial. Ele precisa da base de dados atualizada para fazer cálculo atuarial. E, gente, é um detalhe importante. O cálculo atuarial ele é a essência da gestão do regime próprio de previdência. É a partir dele que todas as decisões serão tomadas, e principalmente as decisões de investimentos. Onde eu vou colocar o dinheiro, como eu vou colocar o dinheiro, quanto dinheiro eu preciso ter em caixa para pagar benefício. Porque os benefícios implantados, eles precisam de liquidez. Você não pode pegar esse dinheiro e colocar no mercado financeiro em investimentos que tenham carência longa, que tenham fundos fechados, por exemplo, fundos de ações. E aí tem um outro problema, nós falamos aqui da falta de repasse, né? Nós temos que fazer uma gestão de risco, porque a falta de repasse é um risco. E se esse risco ele é possível, eu tenho que considerá-lo. Então, eu tenho que ter uma reserva para que, caso o prefeito não repasse por um longo período, eu tenha como pagar o benefício sem sacrificar os meus investimentos de mais longo prazo. Tá? Então, eu tenho que fazer uma reserva de liquidez para pelo menos 6 meses de folha. E esse dinheiro eu não posso colocar no IMAB, por exemplo. Eu tenho que colocar lá no CDI. Eu posso comprar até um título público, um Tesouro Selic. Então, a gente precisa, a gestão ela parte daí. A gente precisa da colaboração do ente federativo para que a gente possa fazer uma boa gestão. Isso é imprescindível.
Tá? E realizar as avaliações atuariais consistentes. Como eu falei, a avaliação atuarial ela precisa dar para você a informação correta para que você possa tomar as decisões de gestão. Tanto na parte de investimento, como na parte de concessão, como na parte de plano de custeio. Tudo bem? Então, medidas para a sustentabilidade. A primeira delas é o equacionamento do déficit atuarial. Aqui alguém tem superávit atuarial? Ninguém está pendurado aí com um déficit? A maioria tem problema. A maioria tem problema. Então, esse déficit ele precisa de um planejamento, ele precisa de um plano para ser equacionado. E aí todas as partes têm que sentar para avaliar quais serão as medidas ou quais as melhores medidas que devem ser tomadas para equacionamento do déficit. Mas vamos fazer como o vizinho fez. Isso não funciona, porque a realidade do vizinho não é a mesma que a sua. Então, esse cuidado é preciso ter, gente. Eu posso me basear naquilo que foi feito de bom no vizinho e adaptar a minha realidade. Tá? Investir em qualificação da equipe gestora e dos conselhos. Gente, investir em conhecimento é fundamental. Ainda mais na velocidade que as informações circulam. Então, um fato que acontece em Brasília, você fica sabendo imediatamente aqui. Aconteceu na China, você fica sabendo. Então, você precisa investir em qualificação para que as pessoas saibam o que fazer. Para que as pessoas possam tomar as medidas necessárias para uma gestão mais eficiente do regime próprio. Ok? E aí, quando eu falo numa capacitação, na qualificação, eu não estou falando única e exclusivamente de gestores e de membros do conselho, mas da equipe de colaboradores também, porque, no final das contas, quem fica na linha de frente, quem atende o servidor, é o pessoal do dia a dia, são os colaboradores. Então, eles precisam ser treinados também. E uma outra situação que é importante a gente perceber, nós precisamos levar o regime próprio para dentro da prefeitura. O servidor ele precisa conhecer o regime próprio, saber o que vocês fazem. Porque é assim, gente, conversando na cidade de vocês, pegando 100 servidores aleatoriamente, e perguntar para esses 100 o que é o regime próprio, 80% não vai saber dizer. Eles não sabem o que é o regime próprio. Eles precisam conhecer o regime próprio e a realidade para que eles possam entender as medidas que terão que ser tomadas, porque medidas terão que ser tomadas para buscar a sustentabilidade, porque senão a coisa acaba, a coisa vai pelo ralo. Promover transparência na gestão e na prestação de contas. Isso também é um ponto muito importante. A legislação ela já prevê essa prestação de contas quando você manda o DAIR, o DRA, a DIPR, mas eu preciso investir em uma melhor transparência, colocar as informações para o servidor em uma linguagem que ele entenda. Sem linguagem técnica, sem linguagem rebuscada, ele precisa entender aqueles números. Então, a gente pode hoje, a gente tem a capacidade de jogar a planilha num cara chamado ChatGPT, vocês conhecem? E ele dá uma explicação para a gente e nós vamos lá e arrumamos a coisa. Então, a gente precisa ser mais transparente na prestação de contas, a gente precisa ser mais transparente nesse relacionamento com o servidor. Ele precisa ter confiança na gestão de vocês, porque senão... Então, apoiar a gestão profissional e a diversificação dos investimentos é um outro ponto. Nós temos que ser profissionais na nossa gestão. A amizade ela fica para o boteco. Então, lá no boteco, vamos sentar, vamos tomar uma cerveja, aí nós somos amigos. Na hora que nós estivermos na nossa atividade, no nosso dia a dia, nós temos que ser profissionais.
Porque senão, gente, a coisa não anda. E um detalhe importante que vocês precisam entender, é o CPF de vocês que está lá que está em jogo, de cada um de vocês, dirigentes e conselheiros. E a diversificação dos investimentos. Gente, investir não é uma tarefa fácil, ainda mais para muitas pessoas que nunca tiveram essa relação com o mercado financeiro, relação com os investimentos. Eu vejo muita cara nova por aqui que eu não conhecia e que, pelo que eu pude perceber, está chegando agora em regime próprio. Não tem a menor ideia do que é previdência e não tem a menor ideia do que é investimento. Então, investir requer uma atenção muito grande e uma gestão de risco muito bem organizada. E uma das medidas para a gestão de risco, uma das formas de você fazer gestão de risco é diversificar os teus investimentos. E um detalhe, tá? Diversificar investimento não significa pegar o teu dinheiro e espalhar em vários emissores, em várias instituições. Você precisa, né, separar em várias instituições é salutar. Agora, você precisa olhar para dentro da tua carteira e ver se você não está investindo em instituições diferentes no mesmo tipo de fundo. Isso não é diversificação, porque você está sujeito ao mesmo risco em todas as instituições. Então, é um ponto também que nós precisamos nos aprofundar para conhecer. Tá? Agora, quais são os maiores desafios que o regime próprio enfrenta hoje, na opinião de vocês? Vocês devem ter uma visão. Os mais antigos, uma visão mais aprofundada, e quem está chegando agora, uma visão mais superficial, mas todos têm uma visão do que é o regime próprio, ou não? E quais são os desafios que a gente enfrenta no dia a dia? Nós já passamos por alguns aqui. A falta de repasse, a falta de comprometimento, essa relação conflituosa com o RH, esses são alguns dos fatores. Mas existem outros, e um que eu vou trazer daqui a pouco é um dos mais preocupantes. Vamos ver. Então, esse aqui é talvez um dos fatores mais preocupantes da gestão dos RPPS, é o risco atuarial. Então, o que é o déficit atuarial? Assim, em termos simples, em termos leigos, é ter mais compromissos a pagar do que dinheiro para cumprir com esses compromissos. É o déficit atuarial. Eu tenho uma dívida na linha do tempo, e hoje eu não tenho recurso na linha do tempo, eu não terei recurso para saldar essa dívida. E isso acontece por vários motivos. A maioria dos motivos não está ligado à gestão de vocês, mas sim a fatores que vocês não dominam, mas que vocês precisam agir para poder minimizar as consequências. Então, mudanças demográficas, a gente vai falar sobre isso agora. Regras de concessão de benefícios. Então, uma outra coisa, eu estava conversando com o João, ele me passou a informação outro dia que me deixou preocupado. Ele me disse que mais de 70% dos regimes próprios não fizeram a reforma da Previdência. E uma outra informação que me passaram, em alguns casos que foram feitas as reformas, os privilégios foram mantidos. E aí, como é que fica? Vai ter dinheiro para pagar todo mundo lá na frente? Então, eu vou mostrar para vocês agora dois vídeos, para que vocês tenham a noção exata do tamanho do problema. Tá? Um mundo em que a população da maioria dos países encolhe, e onde 23 nações, incluindo lugares como a Espanha e o Japão, passam a ter menos da metade da população atual. E também onde o Brasil tem quase 50 milhões de pessoas a menos do que tem hoje. Esse é o cenário do ano 2100, segundo um estudo feito por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Washington, recém-publicado pela revista científica britânica The Lancet. Essa previsão chama muita atenção porque ela vai contra a perspectiva de que a população global cresceria indefinidamente. Segundo os autores da Universidade de Washington, lá nos Estados Unidos, a população do mundo vai começar, na verdade, a encolher a partir do ano 2064, quando ela vai ter chegado a um pico de 9%
5,7 bilhões de pessoas. A partir daí ela vai cair, até chegar a 8,8 bilhões de pessoas em 2100. Meu nome é Ricardo Senra, eu sou jornalista da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo eu mergulho nas conclusões desse estudo respondendo a 3 perguntas. Primeiro, o que explica tudo isso? Segundo, como é que fica o Brasil nessa história? E por fim, quais podem ser as consequências desse fenômeno na economia? E aqui a gente entra no nosso segundo ponto desse vídeo, e o Brasil. O Brasil deve cair da 6ª para a 13ª população no ranking global de população. Segundo os autores, a população brasileira deve saltar de cerca de 211 milhões, dado de 2017, para um pico de 235 milhões em 2043. A partir daí, a nossa população cairia numa queda acentuada, até chegar a 164,75 milhões de brasileiros lá em 2100. Ao mesmo tempo em que as taxas de nascimento vão diminuir, segundo os autores, a estimativa de vida dos brasileiros deve saltar de em torno de 76 anos para uma média de 82 até 2100. E essa questão do envelhecimento me leva ao terceiro ponto desse vídeo, que é o impacto demográfico na economia. A grande questão é como enfrentar essa inversão na pirâmide demográfica. Dá uma olhada nessa projeção feita pelo estudo. O número de crianças em todo o mundo com menos de 5 anos vai cair de 681 milhões em 2017 para 401 milhões em 2100. Mas o número de pessoas com mais de 80 anos vai disparar de 141 milhões em 2017 para 866 milhões em 2100. Segundo o estudo, essa mudança no perfil da população mundial, com muito mais idosos, representa um desafio ao atual modelo econômico, com uma clara redução na força de trabalho e também uma sobrecarga nos sistemas de previdência social, por exemplo, e de saúde. Isso vai ter um impacto generalizado. Eu conversei sobre a situação do Brasil com o norueguês Stein Emil Volset, que é professor de saúde global lá na Universidade de Washington e também um dos autores do estudo. Ele disse o seguinte: prevemos reduções no PIB total do Brasil devido ao encolhimento da população em idade ativa, que por sua vez é impulsionada pelas baixas taxas de natalidade no país. Segundo, esse realmente será um mundo novo para o qual devemos nos preparar hoje. A Coreia do Sul é o país com o índice de natalidade. Algumas previsões mais pessimistas estar caminhando para a própria extinção. Isso mesmo sendo um país de 52 milhões de habitantes, com índices de educação e desenvolvimento invejáveis. Eu sou Julia Brown, da BBC News Brasil, e neste vídeo vou explicar por que as mulheres sul-coreanas não estão tendo filhos, apesar de significativos incentivos do governo. Começando com os dados. A Agência Oficial de Estatística Sul-Coreana anunciou recentemente que a taxa de fecundidade, ou o número de filhos estimado para cada mulher sul-coreana em sua vida reprodutiva, caiu para 0,72. É o índice mais baixo já registrado na história do país. Isso não só representa uma redução significativa da natalidade em relação aos índices da década passada, como também é bem abaixo da taxa de 2,1 filhos por mulher, considerada mínima para repor a população que morre em um país. A queda da natalidade e a mudança do perfil populacional são questões discutidas em muitos países do mundo, inclusive no Brasil. O motivo principal é econômico. O desafio é manter uma população economicamente ativa em tamanho suficiente para sustentar os crescentes custos de saúde e aposentadoria com a população idosa. Mas em lugares como Japão e Coreia do Sul, o dilema já é considerado uma emergência nacional. A Coreia do Sul, aliás, é o único país da OCDE, a organização conhecida como Grupo dos Países Ricos, com uma taxa de nascimentos inferior a 1 filho por mulher, menor até mesmo que a taxa japonesa. Se essa tendência continuar, daqui a 50 anos, metade da população da Coreia do Sul terá mais de 65 anos de idade, enquanto o contingente em idade economicamente ativa será a metade do que é hoje. O percentual das pessoas aptas ao serviço militar obrigatório vai ter encolhido em 58%, o que criará um desafio também para a defesa do país, que vive em constante tensão com a Coreia do Norte. E nesse ritmo, a população total no ano de 2100 terá a metade do tamanho atual. Outras informações aqui. O Japão enfrenta uma crise demográfica e escassez de mão de obra. As medidas desesperadas da China e do Japão para conter a crise demográfica. Eu tenho um amigo que trabalha no TikTok na China. Ele foi para lá há vários anos para dar aula de português e inglês e acabou ficando por lá. E ele vem de 4 em 4 meses ao Brasil, de vez em quando nós sentamos para conversar. Da última vez, me passaram uma notícia que eu
estranhei, pô, será que isso é verdade? Eu sentei com ele para conversar. O governo chinês ele está incentivando que as famílias tenham mais filhos. E, para isso, ele está orientando as empresas que não deixem, que não permitam que os funcionários façam hora extra. Porque, assim, na nossa cultura, trabalhar 12, 14 horas por dia é escravidão, né? Mas na cultura deles, não, isso é próprio deles. E um outro fato que ele me colocou que eu não sabia. Enquanto o chefe estiver no trabalho, todos, mesmo que não estejam fazendo nada, ficam. Agora, como é que uma pessoa que trabalha 14 horas por dia vai ter predisposição para ter filhos? Então, o que as empresas estão fazendo lá? E ele falou que na dele acontece. Eles estão desligando a energia quando encerra o expediente para que as pessoas não permaneçam lá. Por quê, gente? Naquele dado que nós vimos no primeiro vídeo, a conclusão a que a universidade chega é que, em 2100, a população da China caia para 732 mil habitantes. Hoje é perto de 1.300 bilhão. A população da Índia, que é a maior população mundial, ela deve cair para 1 bilhão e 24 mil em 2100. Então, está havendo aí uma diminuição da taxa de natalidade e aumento de envelhecimento da população. E isso afeta diretamente os regimes próprios de previdência, que é o nosso assunto aqui. E tem um outro detalhe, né? No Japão, nós temos hoje mais de 9 milhões de residências sem habitantes, sem habitação, suficiente para abrigar toda a população do Rio de Janeiro. Porque a população está envelhecendo e as pessoas não têm onde morar. Esse fenômeno acontecia mais na região rural, mas ele está vindo para a cidade. Então, muitas casas estão desocupadas porque não tem habitante, porque não tem quem more nelas. Entendeu? Por isso a preocupação. E esse gráfico mostra para a gente o envelhecimento da população e a razão de dependência para o pagamento de benefícios. Então, a linha azul é a população crescente de 60 a mais, e a linha vermelha, ela representa a razão de dependência. Vamos entender cada uma dessas linhas. Então, a linha azul ela mostra o crescimento da população com mais de 60 anos, total, até 2070. Esses dados são do IBGE. Alô? Em 2025, a população do Brasil, a população hoje economicamente ativa, a população brasileira, o número de idosos está em 16,8%. Essa proporção aumenta em 2030 para 20,1%, em 2040 para 28,9% e lá em 2070 para 37,8%. Este é o percentual de pessoas com mais de 60 anos em relação às pessoas economicamente ativas. Tá? O que significa isso? Que mais de 1/3 da população brasileira serão de idosos no final desse período. O que representa um forte aumento da demanda por previdência e saúde. Responsabilidade de vocês garantir recursos para que essas pessoas possam receber as aposentadorias. Então, além disso, há uma redução proporcional da força de trabalho. Porque nascem menos pessoas, mais pessoas ficam na faixa dos 60 a mais. Gente, eu sou idoso, olha. Eu descobri outro dia que eu sou idoso. Tenho 61 anos, então a partir de 60 as pessoas são idosas, né, no Brasil. A vantagem é que eu posso parar o meu carro na vaga para idoso, né? Mas essa é uma realidade. E eu cresci numa década, né, em que se dizia que o jovem era o futuro do Brasil. Nós ficamos velhos e esse futuro não chegou ainda, né? E não estão nascendo mais jovens que substituam a gente.
Este é o grande problema. Vamos lá para a linha vermelha. Então, aqui, a razão de dependência representa quantas pessoas na idade ativa, de 16 a 59 anos, existem para cada idoso. Hoje, nós temos 4 pessoas na idade produtiva para cada pessoa que recebe aposentadoria, por exemplo. Isso significa que o sistema ainda se sustenta. Agora, em 2030, essa razão cai para 3,3, em 2040 para 2,2, e lá em 2070, essa razão vai ser de 1,1, ou seja, vai ser de 1 para 1. Um ativo para um recebendo benefício. Aí o sistema quebra. O sistema não tem capacidade de financiar as aposentadorias, porque o nosso regime é no regime de repartição simples, recebeu, pagou. Então, alguma coisa precisa ser pensada para que isso não seja um problema lá na frente. Tá? E aqui é aquele mesmo gráfico que nós vimos lá na BBC com os dados do Brasil. O gráfico ideal seria esse aqui. O mundo ideal seria esse. Uma base de jovens maior e uma base de idosos melhor. Aí qualquer regime de previdência vai sustentar e vai viver para sempre. Mas nós estamos nesta situação aqui. Nós temos menos idosos, pessoas mais maduras, e lá na frente nós teremos mais idosos proporcionalmente aos jovens. Tá? Isso é um problema. Então, o que essas projeções nos revelam? Né? Que o processo acelerado de envelhecimento populacional com forte impacto sobre a estrutura previdenciária. E quem sofre mais com isso é a Previdência. Outros setores, como saúde, também sofrem, porque as pessoas de mais idade têm mais problema de saúde com a pessoa mais jovem. Aumento da longevidade, redução da taxa de fecundidade. As mulheres, não é que as mulheres não queiram ter filhos, é que as mulheres, a partir da década de 70, vieram para o mercado de trabalho para poder ajudar em casa, e não dá para conciliar trabalho com maternidade e com casa. É complicado, né? Então, a taxa de natalidade está caindo. Eu lembro que os meus avós, na minha família, né, mas eu tenho dados de outras famílias de amigos, na minha família, a minha avó teve 13 filhos. Tá? Minha avó paterna. A minha mãe, 7. Eu, 2. O meu filho, 1. Percebem o problema? Então, as famílias estão diminuindo, e com isso, a população tende a ficar mais velha. E isso é um problema para a Previdência. E é uma coisa que a gente tem que pensar agora. Não dá para começar a pensar isso amanhã. Amanhã já foi, amanhã já é tarde. A Previdência você começa a pensar hoje. Então, para o RPPS, esse cenário impõe riscos de desequilíbrio financeiro e atuarial. Todo mundo entende aqui o que é o equilíbrio financeiro, o que é o equilíbrio atuarial? Então, vejamos, o equilíbrio financeiro é o quanto você tem de recursos para pagar a folha hoje. Então, você tem 1 milhão entrando e você paga 900 de folha. Você está equilibrado, você está superavitário financeiramente. Mas você pode estar deficitário atuarial, porque na linha do tempo você não tem recurso, os seus recursos não serão suficientes para pagar benefício. Né? Então, a razão de dependência decrescente significa pressão sobre os recursos dos regimes próprios. Ou seja, vai haver menos dinheiro para cumprir com as obrigações. E se o ente federativo deixa de repassar, esse problema ele avoluma. Tá? Então, desse cenário, apenas algumas ações se tornam indispensáveis, inevitáveis. Revisão de alíquota,
vai ter que ser revista tanto as alíquotas do ente como a dos servidores. Obrigatoriamente, se não tem o que fazer. Mudanças em critérios de aposentadoria, como idade mínima, tempo de contribuição, regras de transição. Nós vivemos isso recentemente com a 103. A coisa vem de cima para baixo. E se nós ficarmos esperando, vai vir de cima para baixo de novo. E aí você não tem o que fazer, você tem que cumprir. Fortalecimento das políticas de gestão de ativos previdenciários buscando maior rentabilidade com segurança. Gente, o mercado financeiro ele pode ser um aliado ou um inimigo, dependendo da forma como você se relaciona com ele. Tá? Então, nós temos que buscar rentabilidade, sim, só que a segurança também é um ponto que nós temos que avaliar. No curso que nós fizemos esses 2 dias, sobre gestor e sobre comitê de investimentos, eu fiz uma fala lá que diz o seguinte, nem todos os investimentos da tua carteira precisam bater meta atuarial. Por exemplo, aquele recurso que você vai guardar para a liquidez da folha, esse aí não vai bater meta atuarial, porque investimento de curto prazo de alta liquidez normalmente não paga uma rentabilidade que te permita bater meta, mas você vai ter que buscar isso nos outros investimentos que você vai alongar a carteira, aquelas obrigações que você tem para longo prazo. Ali você pode buscar uma rentabilidade maior, mas com critério, com segurança. Analisando correto e perfeitamente onde vocês vão colocar o dinheiro de vocês. Porque senão a coisa fica insustentável. Tá? Educação previdenciária e transparência. A educação previdenciária, ela não significa apenas e tão somente formar o gestor e formar os dirigentes, formar os conselheiros, mas também a equipe do dia a dia, lá, os colaboradores, elevar a educação previdenciária para dentro da repartição, para dentro da prefeitura, para mostrar para o servidor quais são as consequências de uma previdência mal gerida e qual é a importância da participação dele no processo. E aí entra também o papel do conselheiro. O conselheiro, ele vem participar das reuniões uma vez a cada mês, ou sempre que ele é convocado em reuniões extraordinárias, e ele que está no dia a dia com o pessoal na repartição, ele pode levar para dentro da repartição o que é o regime próprio, discutindo com as pessoas. Isso não vai mudar imediatamente, isso vai levar tempo para mudar, mas precisa mudar. Precisa começar. Então, o que fica aqui? Essas projeções reforçam a importância de um planejamento previdenciário de longo prazo, porque nós vimos aqui que o regime próprio, ele é uma gestão de longo prazo, baseada em dados sólidos, então um cálculo atuarial tem que ser feito em bases sólidas, tanto de premissas quanto de base cadastral, avaliações atuariais consistentes, né, como falamos, e o tempo para agir é agora. A previdência que vocês estão fazendo hoje não é para vocês. A previdência de hoje vocês estão fazendo para quem entrou agora no serviço público e para aquelas pessoas que nem sonharam em entrar no serviço público ainda. Tá. Uma licença aqui, Manuel. Sobre essa parte de segurança de investimentos, né? Assim, eu sou do RPPS pequeno e quando eu entrei no RPPS a nossa taxa administrativa era irrisória. Praticamente a gente só conseguia pagar a folha de pagamento, né, dos comissionados e do pessoal da gestão. Já estou no RPPS há 9 anos e com aquela alteração de lei, que o regime próprio de pequeno porte conseguiu fazer 3,6%, então isso a gente já conseguiu ter um plus de gestão, né? A gente já conseguiu começar a trabalhar com assessoria de investimentos, a gente conseguiu casar o cálculo atuarial com a ALM, que é onde a gente vai entrar nessa questão de fluxo de caixa, né, digamos assim.
Tivemos no mercado também oportunidades em questão de você comprar título público, com um vencimento mais longo, né? O ALM casando com o nosso cálculo atuarial, dizendo, você vai precisar de X só daqui a 30 anos. Então, tu vai lá, tu compra um título público com vencimento mais longo, tu vai conseguir bater uma meta com um pouquinho mais ali de gordura, justamente para suprir um ativo que a gente vai estar lá no fluxo, né, como a gente chama, que vai ser para pagamento de benefício, para pagamento de despesas ali do dia a dia, que tem que estar D mais zero, né, esse dinheiro na conta. Então, a gente que é de RPPS pequeno, é difícil fazer gestão, a gente praticamente não tem equipe, praticamente não tem taxa, mas a gente tem que pensar, né, de forma otimizada, né, nessa questão de onde a gente pode estar ali ganhando alguma coisa, uns 0%, 0,5%, 1%, um investimento que você consiga suprir o que você não vai estar conseguindo em determinado outro investimento, né? E tentar casar, eu acho que é uma solução boa, o atuarial com a parte de investimento, para onde a gente ter um norte, pelo menos financeiro, né? Uma suposição financeira, vamos dizer assim, de uma posição futura que a gente pode ter. Nesse sentido, gente, é assim. Ninguém acorda de manhã e olha para o teto, olha para o céu, fala, vou investir dinheiro no mercado financeiro porque hoje eu estou de bom humor. Isso não é assim que funciona. As pessoas investem recursos no mercado financeiro porque elas têm objetivos. Então, eu quero guardar dinheiro para uma emergência, para uma aposentadoria, para o estudo dos filhos, para comprar uma casa, para comprar um carro. No caso dos regimes próprios, vocês têm que guardar dinheiro no mercado financeiro para pagar benefício. Este é o objetivo. E aí você tem que usar as ferramentas que você tem à disposição para poder fazer a melhor gestão possível para conseguir criar uma gordura ou, em casos de problema, você conseguir usar aquela gordura para poder se proteger. É por aí. Tá? Então, vamos lá, gente. Como que vocês acham que nós podemos enfrentar esse desafio e manter o equilíbrio previdenciário? O que nós temos que fazer? Aqui a gente entra na gestão, governança e transparência, né? Então, a governança ela é um alicerce para qualquer organização, e no regime próprio não é diferente. Muito se pensava, até bem pouco tempo atrás, que governança era só para a empresa que tinha ações negociadas na Bolsa. E não é isso. A governança trata-se de um processo de gestão que pressupõe algumas atitudes. A transparência é uma delas, né? Então, mais do que estruturas formais, mais do que está no papel, ela representa uma forma de decisões que são tomadas e implementadas e são acompanhadas com responsabilidade e transparência. E sempre buscando o interesse da organização. E sempre buscando o interesse daqueles que dela dependem. E nesse caso aqui, quem são? Os servidores, e não são só os servidores não, tá, gente? Os seus dependentes e a população da cidade. Porque se o regime próprio fica inviável, traz dinheiro do Tesouro, e aí a prefeitura fica sem dinheiro para atender às necessidades da população. E, em muitos casos, na maioria dos casos, principalmente cidade pequena, o servidor público, ele mora na cidade, então ele contribui até 2 vezes, tá? Ele contribui com a parte dele, dos 14% do salário, e mais com o pagamento de impostos na cidade. Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração. Tá? Governança significa regras claras, conselhos atuantes, né? Decisões registradas, então a gente tem que ter tudo registrado, até para nos proteger de eventuais como que se diz? Fugiu aqui a palavra.
não queria ser muito agressivo, mas aí fugiu a palavra. De eventuais problemas penais que possam acontecer no futuro. Tá? Então, se você tiver tudo devidamente registrado, tudo devidamente discriminado, fica mais fácil se defender. Porque se você não tem o registro, você tomou uma decisão de investimento, porque eu estou falando que a minha área é mais conhecida. Você tomou uma decisão de investimento. Essa decisão de investimento, na linha do tempo, mudou a economia, a rentabilidade não foi aquela que você esperava. Não foi aquela que você planejou. Aí vem o Tribunal de Contas, vem o Ministério Público, pedindo para você se explicar. Se você tiver tudo registrado, fica mais fácil. A defesa fica mais tranquila. Tá? E a governança, no regime próprio, ela dá por RPPS a previsibilidade e reduz os riscos. E assim, uma boa gestão de risco também faz parte da governança. Porque que ele falou, dá para aproveitar oportunidades do mercado financeiro, mas eu só consigo aproveitar as oportunidades se eu souber quais são os riscos que podem afetar os meus investimentos. Tá? Então, gente, é importante entender, a figura dos conselheiros, a figura dos dirigentes não é meramente decorativa. Ela é importante para a gestão do regime próprio de previdência. Não dá para colocar qualquer um e simplesmente falar assim, ó, te vira. Tá? Eu sei da dificuldade que é você conseguir trazer pessoas para o conselho, mesmo pagando jeton, tem regime próprio de previdência aí que não consegue o quórum necessário para compor o conselho. Mas a gente tem que, de alguma forma, fazer com que as pessoas entendam a responsabilidade e queiram participar. É fácil? Não é fácil. Mas também, se fosse fácil, não precisava da gente, né? Então, quais são as boas práticas de governança? Aqui algumas delas, né? Manter regras claras e tomada de decisão. Então, eu tenho que ter tudo bem manualizado para que eu siga o script. Transparência nos processos, garantindo que os servidores e sociedade tenham acesso às informações. Muitos regimes próprios que eu conheço, além das informações que ele tem que fornecer obrigatoriamente para a secretaria, ele tem na sua página de internet essas informações também disponíveis para o servidor que queira acessá-las. E a capacitação contínua. A capacitação contínua é fundamental. E ela, para vocês terem ideia, é um dos pilares do Progestão. Aqui, quantos de vocês no município tem lá Progestão? Alguém já tem Progestão ou está? Tem bastante gente. Então, o Progestão, ele é um norte, né, para uma boa governança. E ele é importante, gente, ele é fundamental. Tá? Eu participei desse processo quando eu trabalhava na Fundação Cosipa, lá em Santos. Lá nós não tínhamos o Progestão, nós fomos para o ISO 9001. Então, isso dá um ganho de qualidade, porque você é obrigado a fazer a tua tarefa de acordo com o que pede o manual. E assim, você com Progestão, um dos grandes problemas do regime próprio é a rotatividade, né? Entra prefeito, troca equipe. O cara ficou lá 4 anos, ele está aprendendo o que é previdência, o que é investimento, ele sai. E aí quem vem tem que aprender tudo de novo. Com o Progestão, não. Você manualiza todo o processo, a pessoa vai levar um tempo até ela engrenar, mas ela vai saber o que fazer. Esse é um dos benefícios do Progestão, um dos benefícios da governança. Agora, isso eu voltei, né? Então, na opinião de vocês, o que vocês consideram essencial numa boa governança? E é importante entender e buscar essa informação. Tá? Meu tempo está acabando. Então, gente, gestão dos investimentos. Aqui também é um
gargalos do regime próprio. Não é o único gargalo não, tá? Mas ele é um dos gargalos do regime próprio. Então, vejam só, o que significa investir no RPPS? O gráfico aqui ele mostra a relação entre o risco e retorno dos investimentos. Tá? Então, a linha horizontal significa o risco, a vertical o retorno. À medida que o investimento caminha no risco, ele tende a subir no retorno, mas isto não é garantia que o retorno será conseguido, porque depende de uma série de outros fatores que vocês precisam entender antes de tomar a decisão de investir. Tá? Então, imagine um regime próprio de previdência que tem uma carteira com um único título volátil, um ativo volátil, que sobe e desce com muita frequência. Em caso de uma crise, a perda patrimonial pode ser grande e a falta de liquidez pode comprometer os pagamentos. Já um regime próprio, que tem os investimentos bem distribuídos, ele vai sofrer com a crise, mas sofrerá menos. Tá? Essa é uma prática de gestão. E a diversificação ela é importante para que você possa se proteger de risco. E também a liquidez, que é a facilidade de você converter um título ou um fundo em dinheiro no momento que você precisa e pelo preço justo. Isso é fundamental na gestão de investimentos. Então, gente, seguir a regulamentação vigente, conhecer a 9717 na parte que fala da segurança, transparência, a 4963, que trata dos limites, o que pode e o que não pode fazer em relação aos investimentos. A própria 4963 já traz limites em relação aos riscos que você pode correr, dependendo do ativo, e algumas regras que você precisa seguir na hora de tomar a decisão de investimento. Então, conhecer essa resolução é muito importante para evitar problema. E problema é problema ao quadrado, tá? Diversificar a carteira de investimentos. Então, é uma das estratégias para mitigar risco. Nós já falamos sobre isso. E monitoramento constante. Gente, não adianta colocar o dinheiro lá e esquecer e não fazer o acompanhamento. É necessário fazer o acompanhamento. Eu tenho que analisar a carteira. Então, um determinado fundo, ele vinha rendendo bem, aí, de repente, de uma hora para outra, ele despenca. Eu tenho que chamar o distribuidor, o gestor, para ele me explicar o porquê daquela situação. Eu tenho que buscar no mercado informação porquê daquilo. Pode ser uma coisa momentânea, passageira, e o fundo volte ao patamar que ele estava. Mas eu preciso fazer o acompanhamento e o monitoramento constante. O que está bom fica, o que está ruim sai. É assim, simples assim. Tá? Agora, quais são, na opinião de vocês, os erros graves cometidos na gestão de investimento? E vou deixar mais uma informação aqui, gente. No mercado financeiro não tem almoço grátis, tá? Então, você tem que ser profissional, tratar o gestor, as pessoas que te procuram para oferecer investimento com educação, com respeito, ouvir o que elas têm para dizer, e aí vocês vão tomar a decisão que melhor atenda à tua necessidade. Tá? Um outro detalhe que a gente precisa entender, o pessoal que distribui investimento, ele está no papel deles, é o ganha-pão deles. Ele tem que te procurar para poder oferecer o produto que ele tem para vender, e se atender à tua necessidade, tu vai colocar na carteira. Mas não é porque ele veio oferecer que eu tenho que fazer a aplicação. Eu tenho que pegar o investimento que ele está me mostrando e comparar com o que eu tenho na carteira.
Se o que eu tenho na carteira é melhor, por que eu vou fazer aquele investimento? São regrinhas claras, são regrinhas que precisam ser seguidas para a gente não comprometer a rentabilidade da nossa carteira. Tá? A amizade, ela fica da porta para fora. Como eu falei, a amizade fica no boteco. Tá, e quais são os impactos das reformas? Então, as regras previdenciárias, elas não são fixas, elas mudam. E ali, na linha do tempo, quantas vezes mudaram? A mais recente é a de 2019. Então, cada norma pode alterar a alíquota de contribuição, ela pode calcular, alterar o cálculo dos benefícios, a forma de financiamento do regime próprio. Não acompanhar as mudanças gera desequilíbrio. Eu preciso estar constantemente ligado no que está acontecendo no segmento, no meio. Tá? Atualização constante, evitar falhas na gestão. E estar aberto a normas permite antecipar ajustes e preservar a saúde financeira. Agora, um outro componente importante aqui, além do Conselho Fiscal, é o controle interno. A Dani fez uma palestra sobre isso aqui. O controle interno é fundamental para nos ajudar a estar sempre seguindo o que a regra tem a mostrar, tem a dizer. Tudo bem? Capacitação contínua, voltamos a isso. Sobre as novas regras. Tá? Eu tenho que conhecer o que traz a 9717, eu tenho que conhecer a 4963, eu tenho que conhecer a 1467, a portaria 1400 que trata do Comprev. Eu tenho que entender tudo isso quando eu estou no conselho para eu não tomar decisão equivocada. Ou eu tomo a decisão porque eu gosto do dirigente, ou eu não tomo porque eu não gosto. Isso não funciona. Eu tenho que tomar a decisão porque eu tenho a consciência de que aquilo vai ser benéfico para o regime próprio de previdência. Tá? Planejamento para mitigar impactos futuros. Então, eu tenho que ter planejamento. E a política de investimentos que vocês fazem, uma vez a cada 12 meses, é um planejamento de investimentos. É uma das etapas do planejamento. Agora, eu tenho que ter planejamento para as outras atividades que são exercidas dentro da estrutura do RPPS. Não dá para fazer as coisas no chute. Né? Não dá para fazer, olha, deu certo até agora, vamos continuar fazendo porque vai dar certo. Uma hora pode não dar. Diálogo constante com os órgãos de controle e com os segurados. Isso também é um outro fator importante. Participação ativa nos comitês e nos processos decisórios. E uma leitura crítica das mudanças legais e apoio técnico qualificado. O colega ele falou aqui de ele não tinha taxa, e a partir do momento que ele passou a ter condições, ele contratou assessoria, porque é importante, gente, eu ter uma consultoria de investimentos que seja séria, que me entregue as informações que eu preciso. É importante ter uma assessoria jurídica que me municie de informações sobre o que está acontecendo na base legal, nas mudanças das regras da Previdência. Tá? Isso tudo é importante. Consultoria, ela não é preciosismo, ela não é, como se diz, fugiu aqui a palavra agora. Ela é uma necessidade, tá? Ela é uma necessidade. A não ser que você tenha uma equipe técnica que te supra a necessidade de uma consultoria. Né? Se a gente seguir para um RPPS para gestão nível 4, eu tenho uma equipe técnica lá dentro que pode me suprir essa necessidade. Mas para aqueles menores, a consultoria é uma necessidade, mas ela tem que ser séria. Um ponto que a gente precisa entender, consultoria, gente, não indica investimento, ele faz análise e te entrega análise de risco, análise de rentabilidade, ponto. Ele não tem que te dizer se você tem que investir ou não. É você, dentro do comitê de investimento, que vai analisar toda a documentação fornecida
E se você entender que o que ele está dizendo casa com a tua necessidade e vai atingir o teu objetivo, você faz o investimento. Tá? É a mesma coisa que você ter um dinheiro na conta corrente e deixar lá e o gerente pergunta: o que é que eu faço com o dinheiro? Faz o que você quiser. Ele vai aplicar o dinheiro onde bate a meta dele. Consultoria é a mesma coisa. Ele está te indicando um investimento porque algum interesse existe aí. Tá? Faltou um minuto. Então, gente, o que é que vocês acreditam que pode melhorar na comunicação das mudanças previdenciárias para o segurado? A previdência pública não é um problema futuro, mas é um problema presente. Vocês têm que tomar as decisões, as atitudes para melhorar a previdência hoje. A sustentabilidade depende de planejamento, transparência e boa gestão. Dirigentes e conselheiros precisam atuar com responsabilidade para proteger o direito dos servidores e também da população. O ente federativo deve assumir o seu papel para garantir os repasses, apoiar a gestão e promover o equilíbrio do regime. Então, aqui é uma atuação de vários entes que têm por obrigação fazer com que o regime seja sustentável ao longo do tempo. Tá? E a pergunta final que eu deixo para vocês, se tivéssemos que tomar hoje uma decisão que impacte a Previdência nos próximos 50 anos, o que nós faríamos diferente? Vocês levem isso para casa e pensem. Tá? Porque dessa reflexão é que pode a Previdência ter novos caminhos ao longo do tempo. Tá ok? Gente, muito obrigado pela atenção. Eu espero ter contribuído aí com pelo menos 10% aí de conhecimento que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês, e eu fico à disposição caso vocês necessitem. Tudo bem? Agradecemos a brilhante palestra do amigo Manuel Júnior. O pessoal tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida, esclarecimento? Bom dia, sou o Clóvis Spreusser, de Jundiaí. E eu sou médico veterinário no serviço público. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente. A gente trabalha muito com vigilância ambiental. Então, a gente quer o equilíbrio do planeta, para que nós tenhamos saúde junto com todos os outros animais e o que mais constitui o planeta. E eu vejo com excelentes olhos a pirâmide. Quanto menor a base da pirâmide, melhor será o planeta. E se a gente deixar menos filhos, mas eles terão aonde viver. E os outros animais a gente vai extinguir menos espécies. Então, nesse conceito, eu fico repensando. Faz 5 anos que eu estou no estudo de Previdência. Desses 4 anos e meio, representando o Conselho Deliberativo no Comitê de Investimentos. Então, por que a gente estuda tanto? Por que a gente se preocupa tanto? Se a gente faz repartição simples? A gente não faz repartição simples. A gente não está fazendo previdência para as próximas gerações, então a gente não faz repartição simples. Qualquer pirâmide no sistema financeiro, ela é insustentável. Isso, não tem muito comentário. Então, eu não consigo entender, são duas lógicas totalmente antagônicas e que a gente fica tratando como verdadeira. Uma das duas não está certa. Porque, para quem hoje faz repartição simples, ele não vai quebrar, ele está quebrado. Ele não existe na prática. Então, quem não tem um bom controle atuarial, quem não tem como gerar os recursos necessários para não ficar deficitário, ele não vai sobreviver, mas não é por conta da pirâmide, é porque não foi poupado antes.
Então, eu queria entender a pirâmide fazendo mal, uma vez que, para mim, ela faz bem, já que a gente tem o princípio da contributividade e a gente tem que pagar, tanto o ente quanto os funcionários, a vida toda para formar a nossa aposentadoria, e não a aposentadoria de quem já foi lá para trás. Não, na verdade, quem está contribuindo hoje não está contribuindo para a sua aposentadoria somente, está contribuindo para um bolo geral. No regime de repartição simples, você paga, o ente recolhe, repassa e o regime próprio paga a aposentadoria. No regime capitalizado, você vai contribuir, esse dinheiro vai ser colocado numa conta nominal no mercado financeiro para render. E aí a tua aposentadoria vai depender basicamente da rentabilidade que você conseguir no mercado financeiro. Hoje a tua aposentadoria está vinculada ao teu salário. Seja ele na paridade, seja ele proporcional. Por isso é repartição simples. E aí a preocupação é que, à medida que... Eu concordo com você, que menos gente no planeta melhora a qualidade de vida. Mas o problema não é menos gente na base da pirâmide, é mais gente em cima da pirâmide. Aí a qualidade de vida cai porque eu vou ter que gerar mais recursos, jogar mais recursos lá em cima para poder suprir a necessidade desse pessoal. A ideia é essa. Entendeu? Ou não sei se consegui te explicar. Mais alguém? Mais alguém? Então, eu agradeço aí, obrigado por me aturar essa hora aí. E eu fico à disposição de vocês, meus contatos estão aí. Tchau.